Em comunhão com Deus, ouvindo esses hinos, logo pela madrugada, quando clamava ao Senhor, Deus me trouxe em memória para contar uma obra neste grupo. Eu creio e acredito que vai servir de eficácia para muitos irmãos que buscam de Deus uma resposta, outros que esperam no Senhor um milagre, outros que gostariam de ser mais crente, de agradar a Deus conforme Ele merece, e vem lutando, e às vezes as dificuldades da nossa vida acabam às vezes nos cegando para os feitos de Deus em nossas vidas. Esta obra é uma obra que os meus olhos viram, as minhas mãos apalparam. Um rebuliço que Deus fez numa família no norte do Paraná. Um pai e uma mãe criaram 4 filhos. Dos 4 filhos, o mais velho com 7 anos já tomava conta de casa. Dentro daquela casa, um espírito de bebida alcoólica, quando esse espírito se apoderava, era 15, 20 dias, um mês, o pai daquela família em cima de uma cama. E por esse motivo aquela família não parava em lugar nenhum. Todas as fazendas que mudavam pelas roças era dispensado por cada situação do chefe de família. Bendito é o Senhor. E foi morar numa cidade, Ribeirão do Pinhal, no norte do Paraná, esta família. E todos os dias cedo o mais velho encarava um caminhão de boia fria. Com 7 aninhos de idade, uma enxadinha nas costas, um bornalzinho de lado. Ia combater o pão de cada dia para os seus irmãozinhos não morrer de fome. Glória a Jesus. E enquanto tinha o serviço na cidade, foi trabalhando aquele menino, mas chegou o tempo que veio o sol, veio a seca, e restou dentro daquela casa um feijão preto cozido na água, sem gordura, sem sal, sem nada. E era aquilo ali que sustentava aquela criança, porque ao passar da seca na cidade, acabou o serviço, bendito é o Senhor. E enquanto o estômago estava aceitando, foram comendo, mas o organismo necessita de outras vitaminas. E o mais velho, vendo a situação, saiu na cidade à procura de um serviço. E encontrou um serviço numa fabriquinha de peças de imóveis. Ele e o seu irmão, serviço para os dois. E todos os dias comendo aquele feijão, irmão, chegou o tempo que ele não descia mais. E quando dava a hora do café, o mais velho pegava o do meio e ia sentar distante dos companheiros para não ver eles comer e passar vontade. Bem-aventurado você, irmão, que quando Deus prepara um ovo no seu prato, você levanta os olhos ao céu e dá glória a Deus, reconhece os feitos de Deus. Porque enquanto tem muitos reclamando por um ovo frito ou por um pão amanhecido, às vezes até joga fora, tem muitos que procuram um pão amanhecido numa lata de lixo para comer e muitas das vezes não se encontra. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Em um determinado dia, quando deu a hora do café, o mais velho pegou o seu irmão do meio e foi sentar debaixo de uma árvore distante dos companheiros. E sentado em cima de uma madeira, pelas frestas dos galhos, avistou o céu e fez uma pergunta assim: meu Deus, por que será que todos têm o que comer e dentro da minha casa é essa miséria? Quando falou desta forma, o orvalho desceu do céu e aquele menino começou a chorar. Bendito é o Senhor. E seu irmão perguntava: por que você está chorando? E ele dizia: por nada. Mas naquela hora o caçula dos homens, lá na sua casa, deitado no terreiro, rolando de dor no estômago, dizia: mamãe, estou com fome, eu quero comida. Bendito é o Senhor. E aquela mãe desesperada, sem ter o que fazer, somente chorava, o rosto banhado em pranto. Bendito seja Deus. No varal estendendo roupa, porque é triste para uma mãe ver o filho pedir, irmão, o que comer e às vezes não tem. Glória ao nome santo do Senhor. E a vizinha vendo aquela situação, porque está escrito na palavra de Deus que quando Deus tem um plano na vida de alguém, é desde o ventre o sofrimento, irmão. Não espera riqueza na terra e nem largueza, não espera uma vida de felicidade na terra, porque o predestinado ao céu, a felicidade dele não é aqui, é lá na glória de Deus. Bendito o nome do Senhor. E trouxe aquela vizinha uns pacotinhos de macarrão, uns pãozinhos amanhecidos, irmãos. Aquela mãe desesperada correu no fogão, preparou aquele macarrão, irmão, deu para o seu filho comer, já logo voltou nele o ânimo. Glória ao nome do Senhor. Preparou uma água adoçada com açúcar, colocou aqueles pãozinhos amanhecidos no bornal e disse para ele: vai levar os teus irmãos no serviço. E lá debaixo do pé de árvore estavam os seus 2 irmãos sentados em cima de uma madeira, com o rosto em pranto. Glória ao nome do Senhor. Quando de repente chegou o caçula dos homens com estas palavras: eu vim trazer alguma coisa para vocês comer. Foi grande a alegria daqueles meninos, porque quem não tinha o que comer já ia tomar uma água adoçada com açúcar e comer um pãozinho amanhecido. Bendito é
É o nome santo do Senhor, aleluia. Passou-se aquele dia, veio o final de semana, o mais velho estava num campinho jogando bola e uma voz falou com ele: vai depressa para tua casa, porque senão seu papai mata a sua mamãe. E o menino largou a bola e saiu correndo, os companheiros diziam: você não vai brincar, precisa ir embora. E quando se aproximou da sua casa, porque naquela casa o adversário entrava e saía a hora que ele queria, bendito seja Deus. E quando o menino chegou, encontrou com a sua mamãe, que vinha com o braço dependurado, toda sanguentada, voou no pescoço do filho, chorando, dizia: olha o que o seu pai me fez, porque o adversário tinha acabado de entrar naquela casa, um facão desse de cortar cana, irmãos, atingiu os seus braços, aquela mulher foi socorrida para um hospital, 10 pontos levou, aquele homem foi parar na cadeia, passou o seu sábado, domingo, a segunda-feira sua esposa foi tirar ele de lá, bendito o Senhor, e não aguentando mais aquela vida, juntou os 3 mais pequenos, uma moça deficiente de uma perna que sofreu acidente quando criança, perdeu a sua perninha, sem condições de comprar uma perna mecânica, glória ao Senhor, ele não costumou com a moleta, então pulava com um pauzinho no lugar da moleta, e mais de 60 quilômetros caminharam a pé, bendito seja Deus, rumo à casa da mãezinha, e quando chegou na mãezinha, ao contar a situação, se for para você morrer de fome, fica aqui, porque aqui tem comida, bendito Senhor, mas já era um plano de Deus naquela família, irmão. Uma semana depois, aquela mulher foi buscar o seu filho mais velho que ficou na cidade, num Fusca, emprestado pelo vizinho, na caridade, catou o que tinha, que deu para catar, o que não deu ficou lá. Uma família mais de 10 anos unida estava se separando, glória ao Senhor, porque esse é o plano do inimigo na terra: matar, roubar, destruir aquilo que Deus construiu, desmanchar o que Deus fez, desunir o que Deus uniu. Mas bem-aventurado aquele que ora e persevera até o fim, e que não deixa brecha para o adversário desunir aquilo que Deus uniu e nem arrancar o amor que Deus põe no teu coração. Quanto casamento se separando por falta de amor, de compreensão, glória ao Senhor, o pecado está solto na terra, lá, machalaia, destruindo e matando, mas Deus sabe porque mandou contra esta obra, bendito seja Deus, aleluia. E foi passando, irmãos, aleluia. Passou-se aquela semana, o mais velho foi embora com a sua mamãe. Um certo dia, entrou alguém numa casinha dessa de madeira, um fogãozinho de lenha no canto, anunciando Jesus Cristo. O mais velho estava na sala e escutou umas palavras que dizia: Tereza, você tem uma alma para dar conta diante de Deus. E se Deus vier buscar a sua igreja amanhã e não encontrar o seu nome no livro da vida, no céu você não entra. E foi dizendo os caminhos de como fazer para se achegar a Deus, aleluia. Ainda dizia, porque em 16 de São Marcos está escrito: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado porque não creu. O Filho de Deus desceu do céu sendo santo e 3 vezes santo, não precisava ser batizado, mas para deixar um caminho aberto e exemplo aos homens, aleluia. Quando João Batista veio pregoando o evangelho, arrependimento do pecado, João Batista estava no Rio Jordão fazendo o batismo mediante a Santa Sagrada Escritura. O Filho de Deus foi ter com ele, bendito o Senhor. E quando João viu o Filho de Deus, já logo ligou a comunhão, porque aquele que está ligado na mesma comunhão é como um fio de eletricidade, encostou o dedo na tomada, acende diversas luzes ao mesmo tempo, e no mundo inteiro, se for preciso, bendito seja Deus, se tiver na mesma ligação, glória a Jesus. E quando João bateu o olho, disse: mestre, eu careço ser batizado por ti, vem tu a mim. João, convém que façamos tudo agora para cumprir o que está escrito. E foi batizado o Filho de Deus, e quando batizou o Filho de Deus, o Espírito Santo desceu em forma de pombo, e uma voz soou por entre o povo: esse é meu filho amado, a quem eu comprazo, a ele ouvi-la, glória ao nome do Senhor, irmãos. E o mais velho, ouvindo essas palavras, aquilo foi mexendo no seu coração, porque as coisas de Deus é como imã, é como as ondas do mar que começa lá no meio e vem morrer na beira da praia. Bendito é o Senhor, bem-aventurado aquele que está ouvindo isso agora, e sentindo a presença de Deus no teu coração. Isso é um sinal que você está ligado na mesma videira, que o que Deus te prometeu está de pé e que não tem demônio que vai apagar a sua história na terra. Bendito seja Deus nas alturas, santo é o Senhor. Quando o mais velho chegou na porta do meio, aquele homem falou: você não quer congregar? Gostaria de conhecer essa igreja. Então sábado você se arruma, tem culto, você vai comigo no sábado. O menino pôs a melhor roupa que tinha, uma calça toda remendada, uma camisa salpicada e um quichute no pé. Tem muitos que não conhecem, mas o quichute, irmãos, é quase igual uma chuteira. Bendito o nome do Senhor. Foi logo na época do Conga, bendito seja Deus, que ele calçava
lá do Congo que saiu, que era usado pelos lavradores da roça. Bendito é o Senhor para apanhar café, para caipir. Bendito o Rei da Glória, aleluia. E foi conhecer a congregação pela primeira vez. E quando chegou na porta da congregação, ao ver a ordem de decência, irmãos, uma vergonha cobriu o seu rosto. E aquele que não gosta desse povo soprou nos seus ouvidos, porque o adversário fala nos ouvidos, não é no coração. E a sua voz arrepia e traz calafrio. Bendito o Senhor. E começa uma confusão. O que você veio fazer no meio desse povo? Esse povo é rico, olha a tua situação, vai embora. Bendito o Senhor. E o menino com vergonha deu meia volta para sair para fora. O porteiro com todo amor, irmão, pegou no braço do menino e disse essas palavras: menino, ainda tem um lugarzinho para você aqui na frente. E foi levando o menino e sentou no meio dos músicos. Bem-aventurado aquele que se diz não ter nada, mas tem o amor de Cristo no coração, porque é esse que vai salvar a nossa alma, irmão. Não é a profecia, não é falar em língua, glória ao nome do Senhor. Não é expulsar o demônio, não é fazer missão, não é pregar a palavra. O que vai levar o cristão à eternidade é o amor, a caridade, glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus eterno, santo teu nome. E o menino sentado no meio dos músicos, veio a santa e poderosa palavra. O organista fazia meia hora, irmão. E aquela comunhão dentro da igreja, o mesmo orvalho que caiu debaixo de um pé de árvore estava entre aquela igreja aquela noite. O menino abaixou a cabeça para ninguém ver ele chorando. Subiu o irmão, deu andamento no culto e veio a santa e poderosa palavra. E na palavra o Todo-Poderoso dizia que dentro tem alguém que você entrou pela primeira vez. Na tua casa o adversário entra e sai a hora que ele quer. Mas eis aqui um povo que me serve, que um dia vai morar comigo em nuvem de glória. Bendito é o Senhor. Se você crê, eu vou te chamar nesta graça. Você e toda a tua família, nunca mais vai faltar o pão de cada dia na tua mesa. O menino creu, pediu o batismo, 12 anos de idade, orou, foi confirmado. O Senhor chamou nesta graça. Bendito o Senhor. Na sua casa não tinha muita comunhão para orar, porque quando não era a sanfona que tocava, irmãos, era um aparelho que tirava a comunhão. Mas um dia o menino fez uma oração em poucas palavras e disse: Senhor, agora sei que eu te encontrei, esse é o caminho verdadeiro. Glória a Jesus. Minha mamãe tem um vício de fumar, faz uma obra com ela. Uma semana depois, a sua mamãe chegou naquele menino e disse: filho, o que foi que você fez que eu não sinto mais vontade de fumar? Eu não fiz nada, você fez alguma coisa, porque eu não fico sem o cigarro. E agora tá me dando nojo. Juntou o fumo de corda, o cigarro que tinha, jogou tudo fora. E quando caiu a noite, o menino entrou no quarto para orar, o sanfoneiro estava preparado para tocar. Mas naquela noite era noite de Deus envergonhar o demônio, o adversário da sua obra. Quem sabe hoje é dia de Deus envergonhar o teu perseguidor, o inimigo da tua alma, através desse testemunho. Bendito o Rei da Glória. Eu, sanfoneiro, sentei para que tocar. O menino entrou para orar, uma voz falou com ele: convida a sua mamãe para orar com você. E convidando a sua mamãe, veio os seus irmãos mais pequenos, e veio também a sua vovó. Não existia luz elétrica, irmão, era luz a querosene. Bendito é o Senhor. E quando o menino abriu aquela oração, um clarão desceu do céu. Ao nome santo do Senhor. E a presença de Deus caiu por aquelas crianças davam tanta glória a Deus, que parecia ser crente de muito tempo nesta graça. Cumpriu o que está escrito: o homem enxerga a aparência, mas Deus enxerga o coração. E se no nosso coração tiver a metade de um grãozinho de mostarda de fé, poderoso é Deus para remover a montanha que está na nossa vida. Bendito é o nome santo do Senhor. Para resumir, irmão, o Senhor chamou aquela velhinha nesta graça, chamou a sua mãezinha, e chamou todos os teus filhos. O tempo passou, a criança cresceu, a criança que rolou no terreiro um dia de fome, o Senhor preparou uma esposa, deu um casal de filhos, está grávida do terceiro. Bendito é o Senhor, aleluia. Deu uma casa para ele de esquina, 2 carros zero na garagem. O outro que perguntou para o seu irmão por que chorava também cresceu. Deus deu uma esposa, organista, instrutora da música. Bendito é o Senhor. Ensina a música, é professor, aleluia. E hoje é cooperador de jovem nesta obra. Foi músico, é cooperador de jovem. É a criança, irmão, que um dia sentou debaixo de um pé de árvore. Glória a Jesus, também cresceu. Deus preparou uma esposa, deu para eles 4 filhos. E hoje essa criança está contando esta obra, dizendo que Deus é bom. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus, irmão, porque Deus chamou minha mamãe.
mãe, chamou todos os meus irmãos nesta graça, bendito é o Senhor, aleluia, Jesus, e nunca mais faltou o pão de cada dia na nossa casa, glória ao nome do Senhor. Eu um certo dia orando pelo meu papai, irmãos, que sumiu. Senhor, eu queria ver o meu paizinho, por onde ele anda, glória ao nome do Senhor. Uma semana depois, meu papai apareceu com um saquinho nas costas, os pés no chão. Filho, eu vim buscar vocês para voltar para casa, eu não vivo sem vocês, bendito é o Senhor. Mas aí foi diferente, irmãos, porque servimos a um Deus vivo que criou os céus e a terra. Abraçamos nosso paizinho, a luta começou na terra, congregou por muito tempo, ouviu a palavra, um coração duro, nunca estava pronto para nada. O tempo passou, irmãos, quando foi um certo dia, meu papai começou a beber desesperadamente, já morando na cidade de São Paulo, já não estava mais no Paraná. Bendito o nome do Senhor, aquilo foi me dando uma tristeza, irmão. Fui buscar a palavra, bendito o Senhor. E voltando um pouquinho atrás, um dia estava em família, numa oração, Deus tomou alguém pela palavra e dizia: homem, é a última vez que eu falo contigo, sábado tem batismo, você vai, eu vou tocar no teu coração para me obedecer. E se você rejeitar a minha voz, te diz o Senhor, eu não te quero mais. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e está pronto a obedecer, porque no cemitério não entra só o velhinho nem o enfermo, irmão. Lá entra o recém-nascido, meia-idade, o velhinho. Bendito é o Senhor conhece o futuro, bendito seja Deus. Meu papai ouviu aquelas palavras, chorou muito, foi no sábado de batismo, não torcia no banco igual uma cobra, mas não conseguiu se descolar de lá, deixou o batismo e veio embora. Naquela semana começou a beber e foi beber onde não parava mais. Fui buscar a palavra, o Senhor falou: na tua casa há alguém que eu não quero mais, por esses dias eu vou passar por lá e vou tirar ele de entre vós e o meu nome vai ser glorificado. Naquele momento, irmãos, eu vi meu papai dentro de um caixão coberto de flor, uma tristeza tomou meu coração. Terminou aquele culto, eu saí correndo, cheguei em casa, meu pai naquela situação, já fora da bebida. No domingo, segunda, terça, na quarta cheguei do serviço, meu papai andando por dentro de casa desesperadamente, bendito ao Senhor. Falei: pai, que o Senhor tem? Nada. Que dia que tem batismo, meu filho? Fala pra mim. Sábado tem de novo. Então sábado eu vou obedecer a Deus, que eu não aguento mais a aflição no meu coração. E nisso eu fui pra cozinha, ele entrou pro quarto, o Senhor falou: convida sua mamãe para orar com ele. Convidei minha mamãe, Deus, meus irmãos, prostramos o joelho, Deus tomou minha mamãe em língua, e ela começou a falar a linguagem dos anjos, eu não entendia nada. Falei: Senhor, que tanta tua serva fala. E o Senhor deu de entender umas palavras que dizia assim: Senhor, na tua mão entrego esta alma cansada. Encerrou a oração, levantemos, um passar outro para a cozinha. Uma hora depois houve um grito, entramos no quarto, o nervo do papai estralava como borracha, como pipoca na panela, bendito é o Senhor. E ali se ceifou a sua vida, correria para o hospital, não teve jeito, já chegou sem vida, irmão. 11 horas da noite andando pela rua, glória ao nome do Senhor, e cobrando deste Deus a promessa que Ele fez na minha vida. E quando cobrava, uma voz soou no meio do vento, e Deus disse: meu servo, você tem que entender uma coisa, eu dei oportunidade ao seu pai, mas ele não me quis, me rejeitou a minha palavra. Entenda uma coisa, eu não preciso de ninguém, são vocês quem precisa de mim. Naquele momento Deus visitou a minha alma, bendito é o Senhor. No outro dia, irmãos, teve, bendito seja Deus, o velamento do corpo, foi feita uma oração. Bendito é o Senhor. Na sexta-feira, Deus preparou um grupo de visita em casa, a mocidade, o Senhor mandou contar da forma que levei meu papai, a mocidade chorava muito. No sábado teve batismo, o Senhor chamou 2 jovens que estavam ali nesta graça. Então ali ficou um exemplo que no lugar de um, o Senhor coloca 2, 3, quanto Ele quiser, bendito o Senhor. Então se tem alguém que está ouvindo esse áudio, que você deve fazendo plano, acha que é muito novo para ser servo de Deus, e Deus já te chamou, já tocou no teu coração, e você já sabe o caminho da verdade, vem fazendo plano, você toma cuidado, porque quando Deus chama nós, irmão, Ele já conhece o amanhã, já quer nos livrar e nos guardar do mal, da aparência do mesmo, para uma história na terra. São esta obra que Deus tem feito na minha vida, irmão, e Deus mandou contar para esse grupo. Deus sabe todas as coisas. Peço perdão aos irmãos se falei demais, o áudio é um pouco comprido, mas eu tenho certeza, irmãos, que vai fazer um grande efeito nesse grupo. Bendito seja Deus, aleluia. O meu nome é Vanderlei, moro na cidade de Outubro
Itupeva. E se tiver algum Tomé que não crê, você vem aqui nos visitar. Bendito é o Senhor. Tanto aqui como em Cabriúva. Minha mamãe mora em Cabriúva, meu irmão é cooperador no bairro do Cururu. O outro irmão meu mora na Várzea Paulista. Nós estamos aqui, irmãos. Nós mata a cobra e mostra o pau, porque Deus não precisa de mentir nem de rótulo. Glória a Jesus, para mostrar o seu poder. E quando Deus manda nós contar alguma coisa, é porque tem necessidade no meio do povo. Bendito é o Senhor. Foi o que Deus mandou contar para este grupo, irmão. Que Deus abençoe a todos. Que o poder, a glória, a virtude, a sua comunhão, essa presença gloriosa que já invadiu o meu coração, a minha alma, a glória ao nome do Senhor. Venha tomar todos vós neste momento a santa paz de Deus.